Agora vamos voltar aqui. Então, é, temos uma live com a doutora Ana Paula Dergan. Eu vou fazer esse convite para ela aqui. Vamos ver agora as pacientes do nosso grupo, pessoas que nos seguem aqui, tudo aleatoriamente, certo? Olá, boa noite. Doutora Ana Paula, tudo bem? Boa noite. Fernando, como vai? Tudo bom? Acho que agora deu. Agora deu, tudo certinho. Deixa eu só me enquadrar aqui, porque eu estava falando com vocês na outra live. Às vezes eu saio da tela aqui e fica Tá bom, fora, aham. depois ninguém enxerga direito. Doutora, obrigado mais uma vez pela gentileza de ceder o seu tempo para dar. Eu vou dizer aqui que é praticamente uma aula, né, para nós aqui. Então, muito obrigado por essa gentileza. Hoje, especialmente, né, Dia Mundial do Câncer de Ovário, então a gente está sempre tentando mobilizar o máximo possível, né, as pessoas e oferecendo então essas informações de qualidade que ajudam realmente a mudar esse cenário. Eu que agradeço o convite, parabenizo a associação pelo trabalho intenso aí, né? Porque é muito difícil mobilizar as pessoas num tema que não é tão comum, né? É diferente quando a gente fala sobre câncer de mama, que é uma doença, é um tipo de câncer, é o tipo de câncer mais comum nas mulheres. Quando nós vamos falar sobre câncer de ovário, fica muita coisa pairando, né? Porque as pessoas têm um desconhecimento gigantesco sobre o assunto. Então, a gente ter essas oportunidades faz com que as pessoas possam ter mais informações e terem acesso à informação de qualidade para poder correr atrás, né? Não só para elas, mas também difundir informação de qualidade. Então, acho que a gente já está fazendo já é fantástico, assim. Fantástico. E vou pegar esse gancho aí para contar uma história. Esses dias eu estava nas redes sociais, aí eu acompanho uma página que chama BBC Brasil, né? Então Uhum. traz conteúdos aí da BBC da Europa, de Londres e tal. Aí tudo bem, aí vi uma informação lá que é o seguinte, dizendo que uma garota ela tinha menos de 30 anos de idade, isso aconteceu fora do Brasil, ela teve acesso a um folheto que ela recebeu em um evento, e esse folheto falava sobre sintomas do câncer de ovário. E lá, então, na cidade onde ela mora, ela procurou médicos e os médicos, a matéria falava exatamente isso que eu vou dizer. Os médicos riram da cara dela porque Uhum. desconsideraram o que ela estava dizendo. E aí, assim, depois dela insistir, de passar por alguns profissionais, ela foi então detectada com câncer de ovário, diagnosticada com câncer de ovário. Isso fora do Brasil, e porque ela teve a insistência de fazer isso. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, faz todo sentido. E essa matéria saiu essa semana mesmo, e aí eu fiquei pensando nisso, pensando no trabalho que a gente realiza aqui, pensando no trabalho de vocês médicos, né, como é importante a gente, às vezes, insistir mesmo na informação e o paciente, a pessoa do outro lado também insistir quando ela realmente está atenta a certos sinais e realmente procurar um outro profissional. Faz sentido, doutora, essa fala, essa conexão com essa matéria e tudo mais? Claro, claro, com certeza. A gente está aqui para isso, não só os profissionais da saúde, mas também quem lida no dia a dia com pacientes, familiares, os próprios pacientes. Eu faço parte de uma associação que se chama Associação das Amigas da Mama, inclusive tem várias assistindo aqui hoje a live. Agradeço também, e elas querem saber informações sobre câncer ginecológico, querem saber sobre o câncer de ovário também. E elas não se limitam àquilo que a gente está no dia a dia. Por quê? Porque é muito importante você poder difundir essas informações para as outras, para elas buscarem o que elas precisam para elas e para a comunidade onde elas vivem, né? Acho que esse é o nosso papel. E como você comenta, às vezes você correr atrás e insistir acaba sendo o primeiro passo, por mais que você seja desacreditado muitas vezes, né? Principalmente
em que você coloca, eu já puxo o gancho, inclusive, até para a questão do acometimento do câncer de ovário, porque às vezes difícil acreditar que pessoas jovens possam apresentar essa doença. Ela é uma doença de mulheres na menopausa, ou seja, na média dos 50 anos aproximadamente. Mas nós temos sim no dia a dia, né, por motivos genéticos ou não, meninas de 30, mulheres de 40 anos que apresentam câncer de ovário em tratamento. Pois é, então ficar atento a tudo isso, porque às vezes contraria algumas estatísticas também, e, e essa informação, então, a gente precisa levar com muita cautela, né, doutora? Com muito cuidado, e para realmente fazer esse papel de conscientizar. Aí, desafio número 2 dentro desse cenário é o desafio que eu vou trazer agora aqui, né, para nossa conversa, né? Isso eu acabei de falar com a doutora Roberta Galvão também na live anterior e tentei fazer esse mesmo desafio, assim. Já faz algum tempo que a gente faz live no dia 8 de maio, né? Pelo menos 9 anos aí fazendo esse trabalho, fora as outras ações que a gente faz ao longo do ano. E a gente tenta, então, avançar com perguntas um pouco mais profundas, assim, né, nesse cenário. Então, vamos tentar aprofundar aqui, porque muitas das pacientes que também nos seguem, elas são bastante familiarizadas com o tema e tudo mais. E podem fazer pergunta aí, quem quiser também pode fazer pergunta, tá? Então, vou tentar mesclar um pouco disso. E aí, doutora, eu queria começar com a seguinte questão, assim, além de histórico familiar, que outros fatores que são menos conhecidos, né, e que aumentam o risco de câncer de ovário, por exemplo, o que a gente pode considerar nesse cenário, e que você queria dizer a respeito disso? Entra hoje dentro do cenário do que o câncer mesmo pode trazer como fatores de risco em geral. Então, as mulheres, por ser uma faixa etária de acometimento mais na menopausa mesmo, ou na pré-menopausa, próxima à menopausa, as mulheres acabam estando acima do peso, ou sobrepeso, ou obesidade. Então, esse é um fator crítico aí que tem colocado em todas as doenças hoje que ligam inflamação com risco de câncer e câncer com inflamação, não só o câncer de ovário, mas outros tipos de câncer, a obesidade e a questão de estar acima do peso é algo que impacta bastante. Outro fator interessante que confunde muito quando as mulheres apresentam um risco diferencial de endometriose. A endometriose, ela é um fator de risco para câncer de ovário. Para quem não sabe, a endometriose é você tem uma parte do seu endométrio ou da camadinha que reveste o útero por dentro, útero fora da localização normal, às vezes em cima do intestino, às vezes em cima da bexiga, e isso causa dor, e isso causa uma dor crônica, inclusive, que muitas vezes o tratamento da endometriose acaba sendo a cirurgia. Esse fator, ele tem relação nos estudos com o aumento do risco de câncer de ovário. Eu acho que vale a gente ressaltar quando coloca os fatores de risco, lembrar que estamos falando de câncer de ovário. Qual câncer de ovário, né? Porque existe uma classificação. A gente entende muito daquele câncer de ovário mais comum, que é o seroso de alto grau. Mas temos que lembrar que existem carcinomas de ovário que são as histologias de outros subtipos. Eu falo muito para o paciente nome e sobrenome do tumor. Então, assim, a gente engloba, a associação provavelmente engloba todos esses tipos, mas eles são, claro, muito mais raros. Então, quando a gente está falando aqui do carcinoma de ovário ou câncer de ovário, a gente realmente está pensando mais no adenocarcinoma e nos fatores de risco relacionados a ele, mas também é importante lembrar dessas outras classificações que, inclusive, estão no dia a dia da nossa prática clínica, mas são muito menos
muito menos comuns. Mas acredito que esses fatores, inclusive o próprio tabagismo, incluindo a obesidade e mais a questão da endometriose, sejam fatores relacionados. Ao mesmo tempo, já coloco o contraposto de fatores protetivos para o câncer de ovário. Existe alguma coisa que eu possa ter ou fazer para me proteger de ter câncer de ovário? A gente vai falar sobre a questão dos exames. Esse é outro capítulo que é muito polêmico. Mas, assim, de fatores de risco, por exemplo, mulheres que tiveram mais filhos, por exemplo, mulheres que tiraram por algum motivo as masculinas, elas são mulheres mais protegidas contra o câncer de ovário. Muitas vezes o câncer de ovário ele não surge no ovário, ele surge na tuba, que é a proximidade ali do ovário. Então, por algum motivo, elas fizeram aquelas amarraduras de trompa, por exemplo, né? A gente chama salpingectomias, tiraram a tuba por algum motivo. Esses fatores, além de ter relação com o maior número de fermentação, são fatores relacionados à proteção. E por que que são relacionados à proteção? Porque, na verdade, você deixa o ovário trabalhando menos. Se o ovário ele trabalha mais para produzir mais óvulos, por exemplo, você está dando a oportunidade de se gerarem mais células que se multiplicam ali. Quando você tem uma gestação, você tem 9 meses de repouso. Você tem 2 gestações, você tem 18 meses de repouso. E assim sucessivamente. Claro que isso não são fatores que nós vamos chegar no dia a dia e dizer para as mulheres, né? Tenham 10 filhos Sim. para se protegerem do câncer de ovário. Mas naturalmente as mulheres, né? Isso é comprovado cientificamente, que têm mais filhos, que tem toda essa questão de amamentação por mais tempo, elas acabam tendo fator de proteção natural contra o câncer de ovário. Geração Z amanhã vai estar no seu direct fazendo várias perguntas, hein, doutora? Certeza aí, hein? Não é? Nós estamos aqui. São desafios desses tempos, né? É, Também. A é, gente parece que não, mas tudo faz parte. É, eu queria saber de uma outra questão, doutora, que essa é uma pergunta que a gente recebeu aqui e ela é frequente. Eu pedi, abrir um box aqui e recebi essa questão. Já ouvi relatos a respeito disso, assim, pacientes que eu conversei. Tem pacientes que frequentemente, né, estão atentas aos sinais, aos sintomas, elas têm uma regularidade aí de frequência em consulta ginecológica, ou seja, vou colocar aqui entre aspas, né, faz então seus check-ups, assim, digamos, com aham. regularidade. E aí ela ainda assim é diagnosticada com câncer de ovário já nesse estágio avançado aí, né? A gente fica sem resposta, assim. Eu queria saber se existe resposta para isso? Que fator está por trás E de tudo isso? existe uma resposta. Era aquela próxima questão que eu estava puxando o gancho no que eu falei anteriormente. Acho que se ficar aqui de hoje, esse dado que eu vou colocar, eu acho que valeu a conversa. Porque o que acontece? Diferente de screenings, que são exames rotineiros para prevenção de câncer, como é feito no câncer de mama, com a mamografia, que ainda detecta, ela não previne totalmente, mas ela detecta muito precocemente. Ou o exame do preventivo do colo do útero, que é o Papa Nicolau, que você coleta o material para saber se tem algum início de câncer de colo de útero, tá? O ovário, ele não tem screening populacional. Ou seja, eu ir na ginecologista, é até dolorido falar isso, mas assim, eu ir na ginecologista todo ano não vai me prevenir de câncer de ovário. Não deixem de ir na ginecologista todo Sim, ano. Porque existem outros tipos de câncer, existem outras doenças e existe toda uma saúde ginecológica que a mulher tem que priorizar.
Mas a ida à ginecologista não vai lhe prevenir ter câncer de ovário, porque não existe um exame de rotina para câncer de ovário. Fazer ultrassom abdominal, fazer ultrassom transvaginal todo ano, a cada 6 meses, fazer CA 125, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é o marcador tumoral cada 6 meses ou todo ano, não vai prevenir de câncer de ovário. Tanto que as mulheres chegam no consultório, mas, nossa, doutora, eu fiz meus exames não faz 6 meses, estava tudo bem. E de repente está com câncer de ovário. Então, não existe hoje comprovado na literatura nenhum exame que vale a pena a gente pedir para as mulheres fazerem como preventivo para câncer de ovário. É bem dolorido ainda não termos isso, mas é a realidade. Não, tá bem claro essa Bem claro, explicação, fica bem bem claro. claro e tem que. Não deixem de ir na ginecologista, tem muitas doenças preveníveis. Claro que um diagnóstico precoce ele pode ser visto e com a ida na ginecologista, com uma ecografia, mas você não vai prevenir ter como padrão se você vai se garantir de prevenção de um ano para o outro fazendo eco transvaginal ou fazendo um exame de tomografia todo ano para isso, tá? Então, Isso é doutora, mundial. vou botar um cenário aqui só para ver se faz sentido. Assim. Então, uma paciente, sei lá, foi fazer teve detectado ali um cisto no ovário, se isso foi detectado no ultrassom. Não significa um câncer. Ela precisa ter um acompanhamento. Como é que fica a cabeça dessa mulher, assim, nesse cenário, por exemplo? Hoje nós temos tecnologia suficiente com exames de imagem ou um bom ultrassom, tomografia e até ressonância de classificar esse cisto é, em benigno ou maligno, ou supostamente maligno que você tenha que retirar. Então, tem como ter segurança sobre o achado de uma imagem como essa e tomar uma conduta. Olha, é um cisto benigno, nós podemos acompanhar uma vez por ano e é benigno, acabou. Benigno não vira maligno. Não, ele é potencialmente maligno, tem umas calcificações no interior, tem características na imagem que falam a favor de malignidade, que pode, então você vai ser encaminhada para fazer uma retirada, tá? Então existe essa prerrogativa hoje bem tranquilamente. Agora, como eu falei, fazer o exame por fazer para procurar não tem. Eu quero fazer, tudo bem, você querer fazer uma coisa, mas não tem literatura, não tem estudos para isso. Perfeito. Aí, então agora vamos dar um passo seguinte aqui. Na suspeita, né, de um câncer de ovário, quais são, então, aí sim, quais são os exames, quais são os passos, assim, aí vai ter exame que vai ser solicitado, então, quais são esses exames e, e aí o porquê deles também, para a gente ter mais clareza, é que vai realmente fechar o diagnóstico, vai explicar É, com exatamente que tipo e subtipo é. Sim, com a suspeita, num exame básico de ultrassom, ou de repente, né, a paciente fez uma tomografia simples, hoje nós temos dois caminhos muito seguros. Eu tenho que falar aqui, lembrando que quem está nos assistindo também, são pacientes, são familiares, né? No aspecto de que também nós temos um sistema de saúde público, privado. Então, aqui o que eu vou falar é o que é a recomendação. Existem as dificuldades de cada sistema relacionado a conseguir fazer tais exames. Mas o padrão ainda hoje acaba sendo, para diagnóstico, uma boa ressonância de abdômen e pelve, que é aquele exame que o pessoal fala de entrar na máquina, faz um pouquinho de barulho. Então, uma imagem bem feita de ressonância, ela dá um bom diagnóstico e o paciente pode partir para a cirurgia.
Existem tecnologias um pouco mais avançadas, que vai depender muito de critérios de avaliação do médico sobre suspeitas de metástases e também acesso, que seria o PET-CT, né? Que é aquela tomografia de corpo inteiro, em que você faz com captação de um marcador que a gente chama de FDG, e ele brilha nas áreas onde você tem o tumor. Não é uma prática tão comum, porque é de alto custo, mas também pode ser realizada. Você tendo uma boa ressonância de abdômen e pelve, você fazendo uma tomografia de tórax, você consegue encaminhar o paciente para a cirurgia, que seria o primeiro tratamento padrão, né? Ainda se luta para que a gente consiga que o paciente passe pelo primeiro procedimento, porque esse procedimento cirúrgico, ele nos dará acesso a material para saber o subtipo de tumor e também a possibilidade de fazer a ressecção, que pode ser naquele momento, ou dependendo do acometimento, quanto de doença você tem no abdômen, você vai operar naquele momento ou não. Então, seria a primeira conduta. E é claro, a gente tinha até comentado um pouquinho antes, se fala muito sobre os marcadores tumorais, né? O CA-125 é um marcador produzido por esse tumor, mas não só pelo tumor. Se amanhã alguém fizer um marcador de CA-125 por algum motivo e ele vier relativamente alto, você pode ter esse aumento por causa da endometriose, você pode ter por causa de outras inflamações. Não necessariamente é igual a câncer, então não é inclusive diagnóstico de câncer, mas ele ajuda para a gente entender o quão a doença está avançada ou não, e até parâmetro para que a gente possa, na sequência, comparar depois que iniciar o tratamento padrão, que a gente vai provavelmente comentar na sequência, né? Exatamente. A minha pergunta seguinte, inclusive, é nesse sentido, assim, por que que para algumas pacientes elas respondem, né, acabam respondendo bem à quimioterapia, outras não, né? O que está por trás de tudo, desses outros casos, né, de quando não tem uma resposta positiva no geral, assim, o que aconteceu? Essa é uma pergunta que todo mundo gostaria de ter a resposta, Fernando. É, É porque existem mecanismos de resistência tumorais característicos em cada pessoa. E não tem como saber isso antes, se você vai ter ou eu vou ter quando você fizer uma quimioterapia. Você sabe que o que está escrito, o estudo está comprovado da efetividade do esquema do remédio para funcionar contra aquele tipo específico de tumor, e por que que não funciona do jeito que a gente quer, né? Então a célula, ela criou um mecanismo que ela repugna ali a medicação, e que às vezes a gente não vai ter realmente como combater aquilo. Hoje, nós temos possibilidades maiores, um arsenal de medicamentos. Acho que você pode ser testemunha disso, porque você está há alguns anos nessa jornada com a associação, então você foi vendo o que, que tinha de remédio e o que, que tem de remédio hoje, né? Então, tem hoje mais medicamentos, mas mesmo assim, a gente tem algumas limitações e tem dificuldades no dia a dia de entender todo esse mecanismo de resistência. Às vezes a doença avança tão mais rápido que a gente não consegue alcançá-la, infelizmente. perfeito. São desafios, né, doutora? Essa pergunta, inclusive, está aqui porque também é um questionamento, nas pacientes fazem esse tipo de questionamento, e às vezes até, de certa forma, se comparam em alguns momentos, né? Porque É, ou se questiona, né, em algum momento. E imagino que esse questionamento também chegue até o médico também, né? Enfim, isso imagino que seja trazido para é um questionamento nosso diário, né? É uma angústia diária junto alguns. da família, do paciente, e não tem realmente como não você acabar fazendo algo comparativo, porque você vê várias pacientes
com o mesmo diagnóstico, mas com algo que a gente chama de heterogeneidade tumoral. Ou seja, por que que o teu tumor é diferente do meu, o meu é do seu? É porque nós somos pessoas diferentes. Então, não necessariamente nós vamos responder do mesmo jeito. Só que o que a ciência faz, ela faz um estudo baseado em drogas numa população cujo resultado estatístico positivo ele coloca no mercado a medicação para uso, mas não significa que todas aquelas pacientes que têm aquele tipo de tumor vai responder como está desenhadinho no estudo. No próprio estudo, a gente teve pacientes que não responderam. Então, essa heterogeneidade, eu acho que é a palavra-chave. Você sabe que esse ano, né, a gente perdeu duas pacientes aí que faziam parte do nosso grupo, duas grandes amigas aí, uma foi a Cássia, no começo do ano, e mais recentemente a Sheila, que a mãe dela inclusive estava aqui, não sei se ainda está na live, a Solange, então até mandar um beijo para Solange. E elas fizeram uso dos inibidores de PARP, deu para elas uma sobrevida também, assim, isso a gente vem acompanhando, né? Claro que tem outras pessoas que continuam com essa sobrevida, com qualidade, que fizeram uso de inibidor de PARP, e tem outras pessoas que tiveram outro desfecho, assim, mas o cenário mudou, isso é o fato, né? Independente de qualquer coisa, a gente acompanha que é uma mudança muito positiva nesse sentido. Na verdade, em comparação com outros tipos de câncer, é muito fácil comparar com o câncer de mama, porque o arsenal do câncer de mama de medicamentos é infinitamente maior, mas podemos comparar até com, por exemplo, câncer de colo de útero, de endométrio. O câncer de ovário, ele teve uma estagnação importante nos anos 90/2000, com um esquema padrão que utiliza a base de platina, que a gente diz, né? Carboplatina, paclitaxel. E para evoluir um pouco mais, foi necessário muito tempo, né? Se tem sim esses inibidores de PARP, para quem já ouviu falar, o olaparib, rucaparib, são medicamentos que, associados a esquemas com quimioterapia após a quimio, realmente eles cronificam mais a doença, deixam a situação um pouco mais confortável e a gente tenta evitar de falar muito sobre esses termos técnicos fora de estudo, porque a questão eu acho que impacta muito negativamente em falar sobre sobrevida assim com pacientes. Acho que não é assim que a gente deve abordar, acho que talvez seria mais em termos de cronicidade e de possibilidade de perspectiva de futuro. Então, além disso, o que que nós temos? Nós temos hoje muitos estudos associando esses inibidores também com imunoterapia. É interessante ressaltar que nós já temos cenários de imunoterapia que são drogas que têm mecanismos diferentes da quimioterapia, mais ligadas a fazer com que o linfócito ele se mobilize, a tua célula de defesa se mobilize contra o tumor, do que simplesmente pegar um remédio e destruir um monte de células benignas e malignas. Então, esse seria um cenário interessante associado a esses inibidores de PARP que estão em estudo e algumas coisas a vir brevemente. Não vou dizer que existe uma empolgação tão grande quanto, por exemplo, o cenário de mama, mas também não dá para comparar nada com mama. Então, olhando isoladamente, é algo que nos traz bastante conforto, assim, e que sabemos que estamos estudando, estamos no caminho, estamos atrás, e o que a gente tem que conectar bem as pacientes, elas entenderem bem todo esse processo, eu entendo como uma jornada, né, do tratamento, porque o que que acontece? A, Quando você consegue colocar a paciente nessa palavra que eu disse, que é a cronicidade do processo, elas vão viver mais um tempo que a gente não sabe quanto,
e nem queremos saber que seja o máximo possível, né, com qualidade de vida e com medicações que também trazem conforto. Então, o cenário atual do tratamento medicamentoso é esse. Lembrando que é difícil inserir as pacientes em tratamentos de câncer de ovário para, por exemplo, outras formas de tratamento, radioterapia, tá? Isso é uma exceção, não é comum, tá? Tem que ter alguma metástase muito dolorosa, alguma outra coisa. E cirurgias podem ser refeitas também. As técnicas cirúrgicas melhoraram bastante, não só a cirurgia inicial, mas como cirurgias na sequência em que as pacientes podem passar por uma nova avaliação. Hoje nós trabalhamos com a associação de equipe cirúrgica com equipe clínica, porque daí a gente consegue chegar na melhor proposta terapêutica. Os oncologistas, de modo geral, fazem isso. Doutor, tem pergunta aqui, com contribuição aqui, e esse é um Tá bem. caso. Patrícia, eu vou ler aqui a pergunta dela, tá? Patrícia é paciente de câncer de ovário. Doutora, fiz uso do inibidor, funcionou por 2 anos. Agora, com nova recidiva, por mais que exista medicação que eu poderia fazer uso, não tenho acesso, nem a judicialização me dá direito a isso. É desanimador, ela disse. Patrícia, depois você mandou uma mensagem aqui também, por favor. Ali tem que ver com segurança essa questão do acesso que ela está dizendo que não tem, nem a judicialização não dá direito. A, se ela tem uma indicação médica, claro, às vezes não tem acesso pelos seguros de saúde novamente, né? A judicialização é um procedimento que acaba acontecendo hoje cada vez mais comumente, né? Ó, foi negado em segunda instância já. Realmente, teria que ver aonde, como, porque não é algo que seja comum acontecer, infelizmente, para droga. Se o médico uma indicação, né? Nós temos pacientes que já usaram inibidores de PARP e têm indicação de usar de novo, né? Então, talvez teria que rever aonde foi feito isso, lugar, hospital, seguro. Não desista, eu sei que é desanimador, mas tem que correr atrás, não tem outro jeito. Vou pedir para a Patrícia depois me mandar uma mensagem para a gente conversar e a gente tentar colaborar nessa questão com você, tá? Para dar um caminho, um norte, né? Se eu puder dar Exatamente. coisa também, com alguma informação, a gente está à disposição. Perfeito, doutora. Aí, minha pergunta também agora é sobre inibidores de PARP, doutora. E eu queria saber, assim, como é decidido, né? Você até mencionou alguns nomes, olaparib, niraparib, rucaparib. Quais são os critérios, né, para a decisão de quais desses medicamentos, de quais dessas terapias aí a paciente vai fazer o uso? O que Ele, diferencia? Tem tanta diferença assim? não. Na verdade, eles são drogas específicas relacionadas à questão é, da via da mutação do BRCA. Acho que a outra doutora que fez a live anterior deve ter explicado bastante sobre a mutação, né, do BRCA1, do BRCA2, e essas drogas atuam bem nessa linha. E a opção acaba sendo do médico referente ao que ele acha que possa ter menos efeitos colaterais e também o que pode ser de acesso mais fácil. O olaparib é a droga mais antiga que tem no mercado. Depois veio o Rucaparib e outros na sequência. Tem uns que nem no Brasil ainda tem. Então, a nossa opção acaba sendo ligada mais a acesso e a questão de toxicidade que o paciente pode ter. Existem nuances assim de estudos muito pequenas que falam a favor mais de uma droga ou de outra droga, curvas, dados estatísticos que fazem com que a gente caminhe para um lado ou para o outro. Mas, assim,
Se eu tenho na mão, é importante eu ter na mão um inibidor de PARP para utilizar. No passado, até a gente tinha, por exemplo, o mecanismo de tomada. O olaparib era de 50 miligramas, então você tinha que tomar 400 de 12 em 12, eram muitos de 12 em 12, depois ele passou para uma miligramagem mais de fácil acesso. Então, era um fator que fazia com que a gente quisesse trocar para outro inibidor. Hoje não tem mais isso, então as nuances realmente estão nesses pequenos estudos, as nuances são pequenas relacionadas aos estudos que têm acesso, mas não deixaria de propor para o paciente tendo indicação, e o que eu tivesse de acesso eu faria. Perfeito. Aí, doutor, uma outra questão também que vale a gente comentar aqui, com o caso de pacientes mais idosos, né? Pacientes de câncer de ovário que são mais idosos. A adesão ao tratamento, o que muda? Se é mais difícil, por que é mais difícil e como é que algumas também relatam bastante dificuldade com efeitos colaterais, assim. Sempre o paciente mais idoso tem mais dificuldade porque ele tem mais outras, geralmente, comorbidades, né? Outras doenças associadas, um diabetes mal controlado, uma hipertensão, alguma doença cardiovascular. Então, isso torna um pouco mais difícil, é, a aderência a um remédio que pode trazer efeitos colaterais como astenia, por exemplo, importantes, mas não são impeditivos. Hoje a gente faz adaptação de dose, a gente consegue trabalhar um pouco melhor, né? A idade não tem sido um fator assim de contraindicação ou de não prescrição das drogas, tanto orais quanto da própria quimioterapia. Sempre a gente pesa o volume de doença frente à toxicidade ao tratamento. Geralmente a doença ela sempre acaba sendo mais pesada do que o tratamento. O tratamento a gente consegue dosar, consegue adaptar, consegue fazer medidas dietéticas para que melhore a tolerância. Os hemogramas, por mais que tenham quedas de imunidade, não impactam tanto, quando as drogas são orais. Então, você consegue manejar, sim, as drogas. Claro que isso dá trabalho, isso exige da família, isso exige, né, do médico, mas faz parte do processo, senão você realmente não consegue tratar essas pacientes. E é muito satisfatório ver o resultado, porque tem dois cenários que eu acho que é interessante a gente citar. Existe o cenário mais clássico, que é paciente que vem com uma doença avançada, com ascite, né, com desconforto abdominal, em que você começa o tratamento e ela vai melhorando, você vai vendo isso gradativamente. E existe também um cenário de pacientes com volume de doença muito pouco, que aparece nos exames de imagem, que também exigem tratamento. Essas pacientes acabam, parece que, tendo mais efeitos, os efeitos colaterais, eles parecem maiores do que a própria doença, mas não é isso, é porque o volume de doença é menor e, na sequência, quando você acaba fazendo o medicamento, você parece que só sente o remédio, é porque tem pouca doença, mas se você não tratar também, a doença ela vai evoluir e ela vai aumentar gradativamente, né? Então, tem esses dois cenários na prática. Lembrando que existem situações que a gente está, acho que, abordando muito o cenário do câncer de ovário avançado, das pacientes crônicas, mas tem algumas pacientes, sim, existe esse cenário, felizmente, que operam e acabam apresentando um pouco volume de doença, um estágio mais inicial, e acaba se fazendo só uma complementação de 6 ciclos de quimioterapia e acabou. Pode entrar em remissão e ficar em observação, tá? Então, tem vários cenários diferentes. Eu sei que o mais gritante, que pede socorro, né, o mais urgente, é esse cenário avançado que a gente também está aqui para lembrar sobre, para não chegar nesse
quadro, mas que a gente está brigando todos os dias contra essa doença aí de modo mais ferrenho. Minha última questão, doutora, você mencionou até meio que por cima aí, o que esperar aí do cenário para novas drogas podem chegar aí ao Brasil? O que, que pode acontecer no próximo ano ou nos próximos E anos que a gente pode se drogas animar? tem essa questão da imunoterapia, né? Existe essa situação, só que a gente precisa de aprovação, né? Não só mas daí existe uma cascata de aprovação dos órgãos americanos, depois da Anvisa, da INS, para que a gente possa ter esses medicamentos. Então, hoje a gente tenta trabalhar com um cenário de químio associado a inibidores de PARP, associado a também a gente não falou sobre o bevacizumab, que é um outro remédio antiangiogênico, ele diminui o inchaço do tumor também. E estamos com a perspectiva de imunoterapia. Existem indicações hoje que a gente chama diagnósticas, que são alvos que a gente busca no tumor e temos droga específica para aquele alvo, não importa o tumor, tá? Eu tenho o caso de uma paciente que tem um alvo chamado HER2, que é um alvo que tem no tumor de mama, e ela está usando uma droga chamada deruxtecan, trastuzumab deruxtecan. Então, isso não é comum também no dia a dia, vai ser cada vez mais conectado com a realidade. Claro que o tempo sobre isso é diferente, né? Nós temos hiatos entre SUS e o âmbito privado, não enaltecendo o âmbito privado, porque eu trabalho no âmbito privado e sei da dificuldade também que não é assim tão simples, mas a gente está no dia a dia buscando essas melhores perspectivas aí através dos estudos, do embasamento científico e do cuidado com a paciente, né? Acho que não podemos deixar de destacar principalmente essa questão do cuidado, porque não é só prescrever remédio, né? Tem que estar acompanhando adequadamente para saber o time certo da troca de medicação, se você continua a utilizar os medicamentos que você está usando, o tempo de troca. Então, isso exige um trabalho extremo e tem que realmente gostar muito do que faz para poder fazer isso, igual você está fazendo agora, né, Fernando? Porque Exatamente. Olha, não tá. é um trabalho, assim, literalmente. A gente começou essa conversa eu contei aquela história, né, da matéria que eu li, e é isso, assim, isso se repete todos os dias, né? Essa foi uma que veio à tona, enfim, virou uma reportagem, mas se repete todos os dias, em cada um com um cenário diferente, enfim, é bem, bem complexo. A gente tenta e conta aí com uma colaboração em vários níveis, né, doutora? Sim, sim, a gente trabalha atualmente, a oncologia trabalha em equipe, né? A gente trabalha muito ligado na questão do câncer de ovário com o cirurgião para determinar o tempo cirúrgico adequado da paciente. E é algo que a gente relata ainda, eu acho que vai como mensagem também, é que ainda, apesar de todas as drogas que nós temos, uma cirurgia muito bem feita, ela é o maior investimento nesse tratamento, né? Independente do time que isso vai ser feito, se no começo, às vezes, vai fazer químio e depois vai fazer a cirurgia, mas a possibilidade de você ser operada, conseguir tirar lesão da maior forma possível e melhor forma possível, acaba sendo fundamental, sabe? Não tem quimioterapia que substitua. É isso, boa, boa mensagem que as pessoas fiquem bastante atentas aqui às questões que foram levantadas nessa conversa. Alguém colocou aqui, acho que a Lourdinha falou assim, uma verdadeira aula. Eu agradeço, doutora, mais uma vez a sua gentileza. Não é a primeira vez que a gente conversa, né? Então é sempre um prazer a gente aprender aqui. E muito obrigado por compartilhar essas informações nesse dia importante aqui. Eu vou salvar esse vídeo, vou marcar a doutora,
marcar aí na oncologia, vou pedir para as pessoas enviarem esse conteúdo para outras pessoas também que podem. Esse que é o nosso papel, né? Passar informação de qualidade para frente, né? Num assunto tão difícil, né? Você fala por aí, ninguém sabe nada de nada, na verdade, né? É verdade. Então vamos fazer um trabalho de formiga, mas juntos aí a gente consegue Sim, mudanças significativas, né? Parece que não, mas a gente consegue, né? Então, isso, exatamente. Eu agradeço também a oportunidade. Vou ficar devendo conhecer a sua associação em algum é momento, verdade. é em Esse São ano Paulo. aqui é em São Paulo e a gente esse ano vai fazer possivelmente, se tudo der certo aí, em breve, muito em breve, talvez até o meio do ano a gente faça um evento presencial. A gente quer fazer, faz bastante tempo que isso não acontece. E aí, um dos nomes que eu tenho em mente é o seu nome, doutor, com certeza absoluta. Então, se for Vamos possível, a gente fazer a encaixar associação, aí, faço quem sabe, questão. né? Vamos torcer. Tá Tá bom? certo. Boa noite, gente. Muito Obrigado, doutora, mais uma vez. Tchau, tchau. obrigada, gente. Tchau, tchau.